mantidos por organizações trevosas feudais que têm suas contrapartidas físicas nas casas noturnas, enfumaçadas boates e bares terrenos. Como se fossem bovinos em fileira adentrando o matadouro, aguardam o momento de serem sacrificados pelos capatazes, vassalos dos magos negros perdidos no passado. Hipnotizados em espécie de transe, qual pássaro que não reage diante da serpente, são sugados em sua vitalidade que está potencializada pelo êxtase coletivo semiconsciente que alcançam nesses cenários lúgubres e concupiscentes. No entanto, como a sintonia se dá inicialmente pelo pensamento, que se manterá na densidade e peso específico do corpo astral, em faixa vibratória semelhante, podeis ir mudando gradativamente vossa casa mental, elevando vossa consciência e alterando vossos hábitos comportamentais, e consequentemente sutilizando vosso veículo astral. A elevação não significa mudança de lugar no espaço como entendeis, mas transferência do foco de consciência, das coisas ligadas ao sensório do ego inferior, para as concepções espirituais dentro das leis de causalidade cósmica, que equilibram e harmonizam. É como se fosseis vos tomando refratários às vibrações de uma ordem de baixos fenômenos ocultos que vos cercam, sintonizando-as de categoria mais elevada. É necessário que essa reforma se concretize em vosso universo íntimo, para explorardes com segurança o imponderável ao plano físico, mas que vos cerca como se fosse unha carne. Observações do médium. Existe um preto velho, de nome Pai Quirino, que nos assiste regularmente e que raramente se manifesta através da mecânica de incorporação nos terreiros, e por esse motivo é pouco conhecido da maioria dos umbandistas. Contudo, trabalha arduamente no plano astral, sob a égide da Umbanda, como auxiliar extrafísico de muitos médiuns, sendo especialista em incursões nas organizações das regiões umbralinas, onde atua como um tipo de guia turístico para grupos de medianeiros em visitação de estudo. Também realiza certos desembaraços em alguns trabalhos desobsessivos que requerem prévia conversação no astral com os líderes trevosos. Explica-nos Pai Quirino. A muitas coletividades de espíritos maldosos e seus magos negros não é dada autorização às falanges benfeitoras da Umbanda para reter ou efetuarem os desmanches delas, pois ainda não é justa e de direito tal ação, sendo que um dos motivos para tanto é que devemos aguardar a mudança moral dos encarnados que as mantém vivas no além. Em alguns atendimentos específicos a consulentes nos terreiros, se requer uma prévia comunicação aos magos negros, o que não quer dizer acordo ou concessões que desrespeitem o livre-arbítrio, o merecimento ou a justiça porque a Umbanda se orienta. Cito os resgates que são feitos nas zonas abissais que eles controlam. Os diálogos prévios facilitam e muito o dispêndio desnecessário de energia, já que às vezes, se tratando do livramento de um pequeno número de sofredores torturados, mostramos a esses chefes das sombras o merecimento dos consulentes que obtiveram autorização dos maiorais do astral superior para que haja uma intercessão em socorro desses espíritos presos, ou até das seus obsessores de aluguel. Como eles sabem que nesses casos a resistência resulta inócua, permitem sem maiores embates as incursões médicas dos agrupamentos do Oriente dos caboclos curadores de Oxóssi. Situação que dispensa as trabalhosas demandas que movimentariam as imensas falanges e legiões de espíritos que atuam nas vibrações dos orixás Ogum e Xangô. Na sua penúltima estada terrena, Pai Quirino, tendo sido um evangelizador franciscano atuante nos pobres vilarejos cariocas na época efervescente após o fim da escravidão, muito auxiliou os negros doentes e maltrapilhos que deram início ao que resultou no cinturão de favelas que cercam a capital carioca. Tendo fortes vínculos com esse bloco kármico de espíritos desde épocas que remontam à escravidão do Império Romano, quando foi implacável e culto senador escravocrata, em sua última encarnação, no século passado, veio como negro na cidade do Rio de Janeiro. Tendo nascido e crescido no berço do samba,
Da mais pura boemia e malandragem carioca dos arcos da velha Lapa, desde criança mostrou-se um pacificador, incapaz de esmagar uma mosca, e de grande inteligência. Quando adulto, foi conhecido e perspicaz compositor, escrevendo várias marchas carnavalescas. Através de um padre da comunidade que realizava missas regulares na favela em que morava, teve contato com um alto dirigente da Secretaria de Segurança do Estado do Rio, tendo sido recrutado para ser olheiro, informante do serviço secreto do comando policial que combatia o tráfico e a prostituição. Entre composições e saraus musicais na escola de samba do Morro, completamente inserido na comunidade, ajudou a desarticular várias quadrilhas de traficantes e caftens em todo o ex-estado da Guanabara, comandadas por antigos generais e senadores romanos, encarnados numa minoria étnica e social excluída do progresso no Brasil contemporâneo. Por sua personalidade discreta e apaziguadora, seu arguto senso de observação e carisma inconfundível, nunca foi descoberto, tendo envelhecido calmamente como compositor musical famoso, e secretamente se aposentado como agente de informação da polícia carioca. Nunca se casou, mas foi um inveterado namorador e pai amoroso com todos os seus vários filhos, não deixando nenhum desassistido. Esse preto velho, pai Quirino, apresenta-se à nossa clarividência vestido todo de branco, tendo entre os 60 a 70 anos, com um brilhante colete amarelo dourado sobre uma camisa de alva seda reluzente. Muito sorridente, simpaticíssimo, de aguda inteligência, bem falante, versátil comunicador, aproximadamente 1,70 metros de altura, magro, de barba branca bem aparado e calvo. Quando se aproxima de nós, caminha num gingado matreiro, como se fosse um porta-bandeira à frente de uma escola de samba, e nos fala ao ouvido pausadamente: "Vamos, vamos, irmãozinho velho, sai do corpo, te mexi. Pai Quirino chegou para te levar a passear nos morros da verdadeira vida", e dá uma sonora e gostosa gargalhada. Na noite passada nos vimos conduzido por esse arguto auxiliar a um sítio do umbral muito semelhante, em sua geografia astralina, às montanhas da Serra do Mar. Era um vale de um verde escuro, abafado, parecendo floresta tropical de um odor sulfuroso que de início nos fez arder um pouco o nariz, mas não a ponto de nos transtornar. Mostrou-nos várias construções para os visitantes encarnados desdobrados durante o sono físico se deleitarem nos prazeres sensórios. Entre salões de jogos, refinados bares musicais com todo tipo de alcoólicos e entorpecentes, restaurantes com as mais finas iguarias que podemos conceber, boates e ruas de diversificado meretrício, surpreenderam-nos as majestosas construções hoteleiras dessa estação de prazer umbralino. O amigo, imediatamente lendo nossos pensamentos, levou-nos para conversar com um gerente de um desses hotéis. Com muita simpatia, fomos informados que de momento não havia quartos disponíveis, e que para os cômodos mais simples havia uma fila de espera de 1 hora aproximadamente. Perguntei o motivo de tanta procura e o gerente nos informou que aquele horário da noite era o pico do movimento nessa cidadela, colônia de todos os prazeres carnais para satisfazer os encarnados. Se aguardássemos um pouco, mais próximo do amanhecer, muitos visitantes já teriam despertando no corpo físico, diminuindo a ocupação dos quartos. Diante da minha falta de entendimento do porquê dos hotéis e quartos, o gerente, muito amistoso pelo fato de estarmos acompanhados de pai Quirino, nos informou, rindo maliciosamente, que os visitantes se hospedavam, iam jogar e beber nos cassinos e boates, depois voltavam acompanhados de belas e sensuais mulheres para terminarem o turismo noturno nas majestosas dependências dos confortáveis hotéis. Continuamos nosso tour. Minha estupefação apenas tinha começado. Pai Quirino nos mostrou os outros hotéis e visitantes daquela estância paradisíaca do umbral inferior. Para nossa completa surpresa, e pela límpida esclarevidente que esse amigo nos proporcionou,
Enxergamos enormes grupos de agitados padres, monges, freis, internos e ascetas em geral, do catolicismo e outras religiões da terra, projetados em seus corpos astrais, entregues à ansiedade alvoroçada diante da iminência de se locupletarem nos prazeres terrenos. Pai Quirino nos disse: o espírito não suporta um bloqueio abrupto de suas disposições mais íntimas. Na sua simpatia, elegância e matreira espontaneidade, continua o comentário, muitos religiosos são beatos para os crentes da terra, mas durante o desprendimento natural provocado pelo sono físico se mostram legítimos obsessores das operárias do sexo. Sendo elas mulheres sensuais e libidinosas do astral inferior, endurecidas pelos sofrimentos e maus-tratos, na sua maioria são extremamente sinceras e fiéis aos seus ideais, embora tortuosos. Ao contrário da hipocrisia e dissimulação costumeira dos que as procuram para satisfazer seus desejos represados por compromissos religiosos na carne, de que no universo astral ficam desobrigados, como se estivessem em sonho prazeroso que ansiarão repetir novamente. Quando o Pai Quirino estava nos dando esta última opinião, franca e sem receio como a do seu comportamento, sobre o assunto um tanto espinhoso diante dos nossos atuais conceitos de moral, ficamos um pouco inseguros diante da sua exposição. Repentinamente o cenário à nossa volta começou a se desvanecer. Imediatamente sentimos o magnetismo e o característico estilo de pensamento de Ramatiz, conciso, direto e sem rodeios, retumbando no meio de nossa cabeça. Não deves estabelecer julgamentos, mesmo que detivesses a competência para tanto. Teu alcance moral é débil pela transitoriedade da atual personalidade que ocupas. Mantenha a isenção e imparcialidade de ânimo, como mero repórter observador, para conseguir exterminar o programa de visitação em curso com o amparo de Pai Quirino. Assim, serás auxiliado em tua memória ao acordar, condição essencial para um sensitivo escrevente e instrumento mediúnico consciente. Recompõe-te lembrando do legado de Jesus. Mesmo com sua autoridade crística, ao invés de estabelecer julgamentos pessoais e punitivos, confortava e esclarecia, aliviando as almas pecadoras de seus fardos, colocando-se acima das idiosincrasias dos homens. Preferiu a companhia dos sacerdotes hipócritas dos templos, o socorro e alento aos despossuídos, nunca recusando amparo aos mundanos discriminados e prostitutas apedrejadas da época pelos falsos e frágeis valores morais dos poderosos. Esforcei-me para manter o padrão vibracional à altura de Pai Quirino, sem influenciar-me tão facilmente pelo que estava vendo e ouvindo, ao menos a ponto de não obstruir a programação dos amigos espirituais pelo meu retorno antecipado ao corpo físico. Em desdobramento clarividente com projeção do corpo astral às regiões umbralinas, às vezes estamos desdobrados mas não estamos projetados. Situações em que ficamos flutuando no quarto em cima da cama, é de suma importância não perdermos a serenidade ou nos assustarmos, pois rebaixamos-nos vibratoriamente. Às vezes isso ocorre, principalmente nas primeiras experiências extracorpóreas, oportunidades em que o nosso coração fisiológico dispara e aumenta a emissão de adrenalina excretada pelas glândulas suprarrenais, fazendo com que haja um estrondo pelo repuxo violento do cordão de prata que nos remete, como se fôssemos abruptamente empurrados, de volta ao corpo físico. Continuando nossa visitação, nos encontrávamos curiosos sobre o motivo de tanta simpatia e bom trato dos habitantes do complexo hoteleiro de diversão e deleite mundano para com os encarnados, e como as construções eram mantidas, limpas e confortantes. Pai Quirino nos esclareceu: as energias densas liberadas pelos prazeres intensos dos encarnados são o verdadeiro alvo de todas estas construções, na verdade um bem arquitetado centro vampirizador de fluidos. Como bem tratadas vacas leiteiras ordenhadas em tantos litros diários de leite para o desejum dos hóspedes de uma pousada rural, os visitantes ébrios de êxtase sensório são sugados o bastante para não ficarem completamente exauridos.
O planejamento psicológico, subreptício, dos arquitetos das sombras, se fundamenta em criar dependência psíquica das fracas personalidades encarnadas, que represadas por vários motivos em suas satisfações animalescas na carne, encontram nestes antros os mais sórdidos recursos para se entregarem selvagemente. Quanto mais isso ocorre, mais se fortalece a organização trevosa, pelos intensos laços vibratórios que recrudescem na simbiose entre os habitantes encarnados da crosta e a coletividade que vive do vampirismo nas baixas zonas umbralinas, satisfazendo-se mutuamente. Este preto velho amigo, Pai Quirino, nos diz que foi feliz na roupagem de malandro e compositor carioca. Em suas palavras, essa forma astral que adotamos é uma maneira de continuarmos evoluindo e de prestarmos auxílio para o movimento astral de Umbanda antes de reencarnarmos novamente. Ela nos facilita o trânsito nas zonas umbralinas, em que temos grande desenvoltura nesses antros de prazeres, pois conhecemos pessoalmente, durante o passar inexorável dos milênios, a maioria dos magos negros e líderes trevosos, sendo que muitos foram sacerdotes gentios e generais na época do domínio imperial dos romanos no Oriente. Eram ativos frequentadores dos regalos anestesiantes nas elitizadas saunas mantidas pela benevolência corrupta do poder do império, do qual também fizemos parte, nos aproveitando das benesses como importante senador escravocrata, quando tivemos centenas de lindas escravas. Explica-nos ainda Pai Quirino. Nessa época remota, a água era uma preciosidade e os banidos, prostitutas, aleijados, bêbados e leprosos de uma forma geral, pelo poder religioso estabelecido dos sacerdotes que dominavam Jerusalém, eram proibidos de participar dos rituais judaicos, regulares, de purificação, que ocorriam no interior dos templos, sendo impedidos de adentrarem as piscinas. O costume da época preconizava a purificação pela imersão em água sempre que os crentes tocassem o sangue, tivessem contato com um cadáver de animal ou de homem, ou fossem no cemitério, entre outros motivos. Conseguimos como que uma autorização de trânsito por essas cidadelas dos escravizados dos prazeres sensórios pelos juízes dos tribunais divinos do astral superior. Podemos nos movimentar livremente nestes sítios vibratórios. Conhecido que somos desde os irmãos da mão esquerda até os da mão direita do Cristo, vamos fazendo a caridade, sendo soldado das falanges benfeitoras da Umbanda nesses antros de perdição. Sem julgamentos de nossa parte, de acordo com a nossa índole espiritual, o que ficaria impossível para consciências belicosas ou ainda garroteadas aos limitados julgamentos morais dos homens e das religiões terrenas punitivas. Continuamos evoluindo como defunto, seguindo à risca o que nos é determinado pelos que têm competência no plano astral superior, que está em conformidade com o resgate de nossos desvios do passado e o avanço do nosso programa kármico. Fica a mensagem de que podemos nos melhorar após a passagem pelo sepulcro na Terra e aperfeiçoar as condições da próxima encarnação. O amor e o perdão interiorizados pelas ações realizadas independem do paletó pesado de nervos e carnes. A Umbanda dá infinitas oportunidades para os excluídos de outras religiões continuarem evoluindo nos diversos subníveis vibratórios do plano astral, pois não os manda para as labaredas infernais. Não os coloca dormindo no céu até o próximo mergulho na carne e muito menos discrimina nas suas formas astrais os espíritos que se dispõem a trabalhar arduamente na linha de frente da batalha de justiça cósmica. As leis divinas são iguais e indistintas. Todos são bem-vindos no rumo do Pai, que é todo amor e justiça, e a cada um dá a tarefa para sua justa remissão, de acordo com as capacidades e aquisições da alma. O incriado, que sempre existiu por todo sempre, logo único e eterno em sua perfeição absoluta, é somente Deus no universo. Exímio conhecedor das maldades e técnicas dos magos negros, todo o tempo em que estivemos desdobrados com esse espírito nos amparando, seguiu-nos uma legião de agentes mágicos, Jesus Brasa. Quando estávamos retornando para o corpo físico,
verificamos que iam deixando, pela manipulação do nosso ectoplasma, como se fôssemos uma bateria ou um tanque de combustível, um lençol de pedras graníticas incandescentes na trilha astral que estávamos seguindo. Explicou-nos Pai Quirino, isso é para sua segurança mediúnica, como se trata de localidade muito densa, quase que materializada. Os espíritos que ali habitam não conseguem volitar, andam como se estivessem presos ao solo pela força gravitacional, retidos nas escarpas montanhosas da região florestal visitada. Por esse motivo os Jesus da nossa amada Umbanda deixam na estrada que seguimos a manta incandescente de brasas, para que não nos sigam e localizem o seu endereço no plano físico para futuros assédios e revides. Concluindo nossa viagem noturna, Pai Quirino deu-nos um abraço forte ao nos deixar no corpo físico, junto com todos aqueles Jesus Brasa que o estavam acompanhando até o nosso quarto, reforçando os laços de fraternidade que nos unem, dizendo-nos ao ouvido, sempre que o caboclo Atlante precisar, este nego velho vem te buscar a passeio. Saiu do nosso quarto com uma sonora gargalhada de sambista do astral, acompanhada do seu ponto cantado que ficou ecoando em nossos tímpanos como se fosse uma bateria de escola de samba. Depois da meia-noite até o galo cantar, com Pai Quirino ninguém pode segurar. Pergunta, mas não temos que expandir nossas capacidades psíquicas para descobrirmos por nós mesmos as verdades ocultas que nos cercam, através das respostas diretas da alma, propiciadas pela experiência mística interna? Ramatiz, com certeza. Isso não quer dizer que a expansão consciencial será extemporânea. Uma águia não é lançada ao seu primeiro voo se não estiver com todas as penas devidamente crescidas. No mais das vezes, a simples experiência psíquica de projeção do corpo astral que é o cidadão se vê fora do corpo físico inerte na cama, o primeiro voo do encarnado conduzido por seu protetor extrafísico, que muito marca, dando-lhe a certeza da existência de uma realidade extracorpórea e da vida que permanece após a morte, não é acessível à maioria de vós e se requer muitas encarnações até o espírito chegar a essa percepção. Como conceber que cursos pagos, muito rápidos e voláteis comparados com a vossa idade sideral, sem nenhum compromisso com a caridade espiritual, e a que muitos são levados meramente pela curiosidade e instabilidade espiritual, sejam fontes perenes que formarão o mar das capacidades psíquicas do espírito, destinado a ter as potencialidades de um Cristo, pois vós sois deuses. Nem Jesus, na sua evolução, pulou degraus da longa escada de Jacó, pela equanimidade e justiça das leis de causalidade do incriado Criador. Quantos desses que assim procedem estarão ligados a grupos socorristas que trabalham arduamente no umbral inferior, dando passividade para espíritos sofredores, em vez de sonhar com as paisagens paradisíacas do astral superior? Quantos querem socorrer os estropiados e de mentes torturados que perambulam pela crosta planetária? Quem almeja do fundo de seu coração, antes de saber a forma e nome do seu guia espiritual para contar aos quatro ventos nas listas de vossa internet, unicamente se doar sem alarde, adentrando os antros trevosos das encostas abissais do plano astral inferior, contribuindo ativamente para a higienização planetária? Pergunta, mas todo esse entusiasmo e maior disseminação das técnicas e conhecimentos projetivos, de desdobramento, que ocorrem na atualidade, não estão de acordo com nosso atual momento de consciência coletiva. Afinal, um dia não teremos que explorar o universo que nos cerca. Ramatiz, os homens se distanciam de suas capacidades divinas inerentes quando supervalorizam o ego e fortalecem as personalidades atuais e, como se fragmentassem, ignoram suas individualidades imorredoras, integrantes da totalidade cósmica, e se afastam das potencialidades do Criador. Essa oposição do ego avantajado e da personalidade enrijecida causa angústia, pelo medo da morte, pela sensação de finitude que a maioria tem inconsciente,
pois a personalidade transitória rebela-se e se amotina contra o plano da consciência una, de unidade cósmica sem a temporalidade, impessoal, e onde o eterno é absoluto por todo e sempre. O vosso atual momento de consciência coletiva está muito longe de vos conduzir à percepção da realidade universal supraconsciente. O homem só encontrará a plenitude espiritual quando encontrar a sua realidade interna de espírito infinito, deixar de identificar-se com o ego e substituir a instabilidade existencial, a ansiedade e a volatilidade exterior das coisas que o cercam e iludem, e voltar-se para a libertação da sua centelha espiritual escravizada pelo egoísmo e pelo inferior. Claro está que os exercícios estruturados, que almejam despertar as vivências pessoais e as experiências místicas, vos auxiliarão na busca incessante do espírito na sua volta ao seio universal, da totalidade com o Criador. As filosofias antigas como o Zen Budismo e a Vedanta mostram há milênios o caminho para se curar a dissociação entre a personalidade e a individualidade espiritual. Por sua vez, os graus cada vez mais ampliados de percepção psíquica e de expansão da consciência vos levam a um entendimento maior do próprio processo evolutivo, dentro das vidas sucessivas. Pelo natural esquecimento da individualidade espiritual quando encarna novamente, há uma tendência natural de fortalecimento da atual personalidade, situação que vos leva a recair em condicionamentos arraigados que vos retêm na caminhada. Nesse ir e vir, chegará um momento em que o ego se ligará definitivamente ao espírito, concluindo que a profundidade de sua essência espiritual, a individualidade imortal que faz parte do todo cósmico, está além dos limites carnais de uma estada terrena. O ser individual personificado em uma encarnação se liberta dos seus medos e angústias, se conectando definitivamente à individualidade espiritual, sem fragmentar-se, e adquirindo a convicção, reforçada pelas experiências conscientes extracorpóreas, de que a plenitude de sua divindade interior é a mesma do Deus exterior. Interioriza o amor por tudo e por todas as coisas manifestas as suas percepções cada vez mais ampliadas, iniciando a sua libertação do ciclo carnal. Nesse estágio de vossa evolução, tereis o amor e a divina compaixão que vos une a todas as coisas, estando aberta a primeira porta para o longo percurso que vos conduzirá, harmoniosamente e sem sobressaltos extemporâneos como tudo no cosmo, à exploração do universo. Pergunta: por que ficamos muitas vezes alheados e um tanto melancólicos quando, após as experiências fora do corpo físico nas regiões mais sutis do plano astral, somos confrontados com os obstáculos diários impostos pela vida de relação encarnada, cheia de provas? Ramatiz, sois espírito milenar. Inconscientemente, sentis saudade das colônias espirituais habitadas nos períodos entre as encarnações, onde a fraternidade e o altruísmo são condutas comuns. Ademais, quando sois confrontados com as situações cotidianas, competitivas, que valorizam o individualismo e o destaque pessoal em vossa sociedade, recaís em condicionamentos arraigados do passado, como os que outrora que vos levaram a recusar o profano da vida diária pelo sagrado das coisas divinas e ocultas, ocasiões em que muitos de vós se recolheram aos eremitérios, ao interior dos templos e à existência contemplativa sem grandes contrariedades. Os verdadeiros iniciados são aqueles que atingem a maturidade espiritual, seja onde for, pois as grandes provas não estão no isolamento contemplativo sem ações práticas, mas na associação entre momentos de isolamento meditativo com os embates cotidianos do encarnado. Pergunta: as viagens astrais para além dos limites estreitos dos nossos sentidos físicos devem ocorrer de forma controlada e espontânea, ou podemos induzir-as? Quem as controla, pode ser o próprio encarnado. Ramatiz: sem dúvida pode o próprio encarnado provocar as viagens astrais e saídas conscientes do corpo físico, como fazem os santos yogis.
Mas considerai que mesmo os grandes místicos e sábios tiveram os seus períodos de aprendizado em que foram tutelados por um guru. Como tudo que é natural no universo não dá saltos extemporâneos, em se tratando de médiuns que se desdobram, conforme concretizem as reformas íntimas necessárias para o despertar do discernimento crístico, de amor e altruísmo interno, se apresentará, na verdade nunca esteve ausente, um mentor ou guia que os assistirá nas viagens astrais. Como tudo evolui, gradativamente o neófito vai adquirindo segurança e desenvoltura em desdobramento. Vagarosamente, o seu guia espiritual vai deixando-o cada vez mais à vontade só em suas incursões. Claro está que esse distanciamento é aparente, o sensitivo estando em trabalhos de caridade sempre haverá um amparo espiritual. Eis que quando vos reunis em nome do Cristo, entre vós ele estará. Pergunta: os registros de casos de experiências extracorpóreas demonstram, ao meio médico e científico, uma nova consciência da realidade dos que vivenciaram esse outro lado da vida. Contudo, verificamos que são relatos de vivências espontâneas, acidentes, comas, traumatismos, ocorrências de quase morte em geral, anestesiados. Porque não há maiores relatos de sensitivos, ao menos que tenhamos conhecimento, das viagens astrais. Ramatiz, mesmo nos casos de experiências fora do corpo induzidas por traumatismos e acidentes, prepondera a incredulidade de vossa ciência médica, de ceticismo quanto aos relatos dos que estiveram clinicamente mortos, atribuindo-os a alucinações do órgão cerebral sem oxigenação. Os relatos das vivências extracorpóreas são pouco difundidos pela desinformação da maioria, voltada para a ilusão da matéria, do corpo físico, enquanto as coisas espirituais e as capacidades psíquicas são deixadas no esquecimento. Os homens não são educados espiritualmente nas escolas ou no lar. Ao contrário, são ameaçados por um Deus de barba branca punitivo, julgador implacável dos pecados mundanos, levando os seres a ter um pavor desmesurado do mundo dos mortos. Os que já adquiriram a percepção mais dilatada das dimensões da verdadeira realidade que vos cerca se veem tolhidos, mesmo nos locais ditos mais espiritualizados, em seus relatos das experiências místicas internas, muitas classificadas de excesso de imaginação. A conotação do animismo como mistificação atua como o julgamento dos pecados de antanho pelas religiões punitivas, levando-vos, paradoxalmente, a um estado de infantilidade espiritual, ao contrário da consolação que liberta o ser. Há que se rever os métodos de educação mediúnica, abrindo um leque maior para exploração das capacidades psíquicas imanentes a cada ser, como fazem os instrutores yogis com seus aprendizes. A dilatação do animismo nos grupos de apometria, compostos de médiuns que têm a sua autoestima baseada no autoconhecimento, vos alivia do terrível estigma de mistificação que infelizmente ainda prepondera em muitas escolas de médiuns ditas do Consolador enviado. Pergunta: ao estarmos desdobrados durante o sono físico, nossas capacidades psíquicas ficam muito aumentadas, como por exemplo, eventualmente escutamos e vemos com todo o corpo astral, como se fôssemos todo ouvidos e olhos. Qual a razão desta fenomenologia e por que não conseguimos dormir novamente logo após este tipo de experiência? Ramatiz: essas percepções se referem ao corpo mental e não ao veículo astral. É certo que ambos os corpos estão desdobrados, mas dissociados entre si quando escutais e enxergais em toda a região espacial que vos envolve, como se vossos ouvidos, olhos e mentes fizessem parte de cada poro do ovo mental, que fica ampliado nessas ocasiões, parecendo uma moderna sonda exploradora potencializada pelos mentores para uma percepção de 360 graus ao redor. Essas visões e audições se transferem para o corpo astral e chegam até o físico por meio do cordão de prata, dando a impressão de que enxergais e ouvis em todo o corpo carnal.
Essas experiências conscientes exigem muito de vosso órgão cerebral, pois estimulam em demasia as sinapses nervosas. Vos sentis seguidamente sem sono, como se um êxtase sensório se vos instalasse no ser. Os antigos místicos levavam anos de árduo treinamento, de estudo, concentrada meditação e frugalidade no comer para suportarem fisicamente as incursões nessas dimensões vibratórias do plano mental. Concebeis uma voltagem ininterrupta de 200.000 volts rebaixada por um transformador para 20.000 chegar assim até a vossa lâmpada cerebral de 200 volts. Pergunta: ainda em relação ao atendimento apométrico, verificamos que é habitual o acesso a conhecimentos e vivências de vidas passadas, de fatos que marcaram os consulentes ou os médiuns. No entanto, quando verificamos relatos de outros confrades viajores astrais, raramente verificamos esses insights. Faz sentido essa observação? Ramatiz: faz sentido em parte. Os procedimentos da apometria contemplam o trabalho grupal, obviamente, pela egrégora coletiva que se forma, as capacidades sensitivas dos médiuns ficam mais ampliadas. Quanto aos relatos individuais dos viajantes ou projetores astrais, mesmo os que têm amparo da espiritualidade benfeitora, o tipo de atividade não se compara à dinâmica apométrica. Embora em muitos casos se realizem atividades grupais com sensitivos desdobrados durante o sono físico, por mais que sejam capazes, não se equiparam aos trabalhos no estado de vigília conduzidas pela técnica apométrica, em que as forças mentais e liberação de energias animalizadas se conjugam conscientemente, direcionadas para os objetivos dos trabalhos. Não considereis essas diferenças de incursões nos planos suprafísicos como sendo uma melhor que a outra. O que determina as curas e o sucesso do empreendimento caridoso é o merecimento de cada cidadão dentro dos parâmetros das justas leis cósmicas, sendo irrelevante nesses casos a forma utilizada com o fim de assistência espiritual. Quantos de vós sois curados no passe sem os saberdes? Milhares são tratados durante o estado de sono pelas falanges benfeitoras do que se movimentam muitas vezes com uma simples consulta no terreiro de Umbanda ou prece sincera efetuada por um ente junto ao santo de fé em sua residência. 4. Desdobramentos grupais na apometria. Pergunta: o que é desdobramento múltiplo? Ramatiz: em alguns de vossos grupos de apometria se convencionou essa nomenclatura, desdobramento múltiplo, para designar a técnica de comando de pulsos magnéticos mediante contagem numérica para induzir o desdobramento dos corpos sutis do consulente associado às manifestações catárticas dos sensitivos. Estes sintonizam determinadas situações traumáticas de vidas passadas do atendido, relacionadas com personalidades outrora vividas, arquivadas e unificadas do grande oceano do inconsciente como gotas de chuva que caíram no mar. Os procedimentos descritos até aqui estão dentro do padrão do atendimento apométrico idealizado por seu agudo codificador. Ocorre que pretenderam atualizar a apometria, fragmentando o inconsciente milenar que jaz na mente espiritual, com toda a sua bagagem de vivências e experimentações, pressupondo que fosse possível ligá-lo em pedaços aos vários corpos sutis que vestem a centelha espiritual, como se esse grande bloco único, espécie de holograma indivisível e inapagável, pudesse ser dividido por uma simples técnica matemática, que produziria níveis e subníveis infinitos. A divisão dos corpos desdobrados e dissociados em fragmentos de 7 níveis, cada um somando 21 personalidades, cada nível por sua vez se dividindo em 7 subníveis que totalizariam 147 subpersonalidades, é de uma matematicidade dispensável aos olhos da espiritualidade. Os vários corpos que permitem a relação do espírito com os planos do universo manifestado não são passíveis de divisão nesses moldes, de níveis e subníveis associados à consciência ou ao inconsciente como se fossem retalhos que se encontram. E muito menos em personalidades, que são complexos de experiências e vivências.
Reside aí um tecnicismo atraente aos olhos dos encanados, sequiosos de novidades por sua própria instabilidade espiritual. Tal método, um tanto milagroso, que tudo resolve em minutos, adotado em grupos de apometria, geralmente com elevado número de atendimentos na agenda, acaba realçando meramente a aplicação da técnica, em detrimento dos atos simples, amorosos e fraternos. Esse desprezo subliminar ao simples e básico pelos intelectos avantajados, alimenta a desconcentração dos médiuns, quando não há vaidade, a ponto de, na maioria das vezes, os componentes do grupo não saberem ao certo o que estão fazendo diante da preponderância dessa numerologia adotada como conduta padrão. Tende a apresentar-se como infalível dona da verdade frente aos desinformados consulentes ou às simplórias sessões desobsessivas aos moldes antigos. Podeis canalizar uma personalidade transata de décadas de experiências em alguns minutos de manifestação num sensitivo, e que por sua vez estaria ligada ao corpo mental superior. Do lado de cá, esses procedimentos parecem-nos de pedreiros querendo construir cópia em miniatura de um mineral granítico formado pelo magma vulcânico mais profundo há milhares de anos com tijolinhos de palha prensada. As energias do espírito imortal nesse nível vibratório, do corpo mental superior, não estão divididas em níveis nem subníveis, pois são únicas, e nesse plano mental abstrato, não há traumas ressonantes de vidas passadas. Há, ao contrário, uma irradiação perene do superior, que impulsiona a centelha espiritual aos planos búdico e átmico, qual catapulta incansável que um dia derrubará os imensos portões que momentaneamente não permitem a entrada de muitos espíritos nas paragens angélicas. É certo que instabilidades da alma podem se dar por ocorrências traumáticas de vidas passadas instaladas na mente milenar. Estas podem interferir no fluxo de ideação inconsciente que jorra do corpo mental inferior, mental concreto ou intelecto, desestabilizando o corpo astral através de emoções em desalinho. Os pensamentos parasitas decorrentes, por sua vez, repercutem vibratoriamente no corpo etérico, destrambelhando a rede nervosa, desequilibrando a frequência dos chakras e repercutindo no corpo denso pelo desequilíbrio glandular, causando as distonias neuroquímicas e as enfermidades. Sendo assim, os grupos de apometria, com o apoio dos espíritos benfeitores, podem, com certa facilidade, sintonizar com essas ocorrências traumáticas mediante a técnica de desdobramento induzido, que amplia a sensibilidade pelo desacoplamento dos corpos etérico, astral e mental inferior do consulente e dos médiums ao mesmo tempo. Podem, inclusive, sintonizar com mais de uma ressonância traumática de vida passada ao mesmo tempo, quando os sensitivos exteriorizam catarses múltiplas. Se entenderdes níveis e subníveis como se fossem personalidades e subpersonalidades distintas do passado remoto, ligadas vibratoriamente aos corpos sutis fragmentados, que por sua vez podem ser divididos novamente, e assim sucessivamente, iniciareis uma corrida em que não tereis condição de alcançar a linha de chegada. Sem dúvida, o complexo etérico, astral e mental inferior pode ser desdobramento através dos recursos abençoados da técnica que chamais de apometria, facilitando a sintonia dos médiuns treinados. Daí a cairdes em fórmulas matemáticas como se estivesses fazendo um picadinho para reprogramar níveis e subníveis de personalidades do passado remoto, alterando a relação causal que estabelece as teias kármicas de cada individualidade única. É exagero intelectual de alguns aligeirados na autopista do terceiro milênio. Nota sobre o corpo mental superior. No curso da evolução nos mundos inferiores, a alma introduz em seus veículos qualidades que são indesejáveis para o seu desenvolvimento, tais como o orgulho, irritabilidade e sensualidade. Estas se mostram como vibrações nos vários corpos. Mas uma vez que são vibrações inferiores do mundo astral etérico físico, não podem reproduzir-se no corpo causal, mental superior,
que é formado exclusivamente da matéria superior dos mundos mentais. O corpo causal, mental superior, só pode ser afetado pelo corpo astral e pelo mental inferior através de vibrações que representem boas qualidades. O efeito prático disto é que o indivíduo só pode construir na sua alma boas qualidades através deste veículo. Impressões negativas são descartadas, pois seu corpo causal, mental superior, não possui matéria similar na qual possa expressar defeitos. Nenhum mal pode ser armazenado no corpo causal, mental superior, o que é estocado nos veículos inferiores, astral, etérico e físico. O corpo causal, mental superior, é o veículo permanente da alma nos mundos superiores. Na maior parte das pessoas ainda não está completamente ativo. Conforme a alma desenvolve suas qualidades latentes através do longo curso da evolução, a matéria superior deste veículo é gradualmente trazida à ação. Todavia é somente no homem aperfeiçoado, os adeptos iniciados, que está desenvolvida em sua mais plena capacidade. Quando expresso no homem que é capaz de pensamentos abstratos e emoções altruístas, a matéria do corpo causal, mental superior, desperta em resposta. Se mostram ao observador clarividente em cores, ao invés de serem, como antes, corpo mental inferior, meramente um ovoide transparente, se transformando em uma esfera preenchida dos mais adoráveis e delicados tons os quais indicam o desenvolvimento espiritual da alma. Esta nota foi baseada em Lea de Beater, C.W. Agnose Cristã, Pag. 49, Editora Teosófica, 1983. Pergunta: a literatura teosófica disponível, baseada nas filosofias orientalistas, especificamente no hinduísmo, afirma que o corpo astral compõe-se de 7 estados de matéria astral, cada uma decompondo-se do mais grosseiro para o mais sutil. Esses níveis de condensação do corpo astral não se associam a estados da consciência que o animou no passado. Logo, não poderiam ser desdobrados em espécies de subníveis de 1 a 7, como se fossem personalidades. Ramatiz, o estado atual do corpo astral, sendo um veículo temporário e sujeito à transitoriedade da manifestação do espírito no plano astral, relaciona-se ao momento presente da consciência que o anima. O homem evoluído espiritualmente terá um corpo astral bem delineado, plenamente formado, como se fosse uma tela artística retratando fielmente o sujeito que emprestou temporariamente sua imagem para o pincel de habilidoso artista. O materialista tem esse envoltório como se fosse uma caricatura mal desenhada da sua personagem. Entre os dois extremos, doente apegado ao sensório, animalesco, mesquinho e individualista, e do indivíduo fraterno, amoroso, altruísta e desinteressado, há muitos níveis vibratórios, que determinam o estágio de densificação do corpo astral. Cada nível de condensação do fluido cósmico que compõe as moléculas e átomos do corpo astral, do mais denso ao mais sutil, é regido pelas leis que estabelecem a ascensão espiritual. Com certeza podeis, pelas contagens de pulsos magnéticos associados à força mental de concentrado operador apométrico, por sua vez potencializada pelos espíritos do lado de cá, alterar momentaneamente, para baixo ou para cima, a frequência e os níveis de densificação do corpo astral desdobrado, aumentando ou diminuindo a coesão das moléculas suprafísicas que o formam. Nessas ocasiões, é normal aflorarem situações traumáticas de vidas passadas, facilitando a sintonia dos sensitivos para vivenciarem em si a catarse dos tormentos pretéritos do consulente. Todavia, deveis entender esses procedimentos como mera técnica de apoio mental para vós, assim como os magos brancos de outrora se guiavam por pontos de fixação de desenhos geométricos que facilitavam a concentração grupal e a criação de formas pensamentos coletivas, importantes para interferência no plano astral. Entretanto, incorreis em equívoco ao supor que os 7 níveis de condensação do corpo astral, que estão relacionados com os 7 subplanos astrais,
sejam equivalentes a personalidades passadas, os fragmentos do inconsciente, ou ao que chamais de níveis de consciência. Tais associações, como técnica de apoio para os comandos verbais e contagens de pulsos magnéticos na dinâmica apométrica, confiariam frontalmente a unicidade do inconsciente. Tende em mente que a consciência, destinada à expansão, tem fluxos e refluxos. O espírito mantém as mesmas recordações e memória quando volta ao mundo dos mortos. Contudo, quando reencarna, sobrevém o esquecimento, sendo a consciência totalmente absorvida pelo único e imutável inconsciente. Nesse ir e vir, cada vez que o ser retorna para o além, sua consciência tende a ser maior e mais expandida que a consciência personificada na encarnação anterior. Sem exceção, a inexorabilidade das leis que regem a evolução determina que a sese espiritual atingirá a plenitude com uma consciência una, quando o espírito não precisará mais do inconsciente como subterfúgio para suportar, pelo esquecimento temporário, seus desmandos do passado. Terá sublimado pelo esforço próprio eu inferior que o amordaçava compulsoriamente na rede kármica das reencarnações sucessivas. Cada nível de condensação, ou faixa vibratória, do corpo astral, para ser superado, não exige uma relação direta com somente uma personalidade. No mais das vezes se impõe várias, centenas, de encarnações sucessivas para o espírito galgar um outro estágio de sutilização do corpo astral a ponto de alterar a faixa de frequência vibratória que o localiza no plano astral. Não subestimeis a magnanimidade soberana do Criador para com as criaturas, suas criações. A perfeição absoluta, ao criar as múltiplas diferenciações de personalidade pelas encarnações sucessivas para a vida única e infinita dos seus filhos, destinados a serem individualidades espirituais em eterna evolução, precaveu-se, mantendo as experiências transatas como se fossem um bloco único arquivado no inconsciente, que momentaneamente mantém desligada a consciência, devido aos desmandos do ego no passado remoto. A busca incessante da expansão consciencial prossegue em cada encarnação, até a conquista perene, inabalável e definitiva do discernimento crístico pelo espírito, que conscientemente subverterá o inconsciente, dando seu grito de alforria do jugo carnal. Podeis concluir que a matemática proposta, desdobrando cada nível em uma personalidade ou um subnível de consciência que se abre de 7 em 7, sucessivamente, tendendo ao infinito quanto mais antigo o espírito, é por demais simplória. Se assim fosse, os magos negros já teriam instalado o caos na Terra, transformando-a em verdadeiro incrementado inferno de Dante. Fariam reprogramações kármicas quais ciganas a lerem a sorte nas praças públicas. Pergunta: insistimos, no atendimento apométrico é certo desdobrarmos cada um dos níveis e respectivos subníveis para localizarmos a fonte do problema? Afinal, são 7 corpos, tantos níveis e infinitos subníveis. Também com frequência não sabemos se há processos obsessivos externos nos transtornos anímicos do consulente, se existe apenas um ente obsessor ou mais de um, se é um espírito desencarnado, um encarnado desdobrado, forma pensamento artificial ou várias ressonâncias de vidas passadas, tudo ao mesmo tempo. O que devemos fazer? Vovó Maria Conga, os filhos nos perdoem o mugido atravessado, mas esta preta velha pede licença ao indiano, mais conhecido na nossa banda como Caboclo Atlante, para meter a colher na cumbuca alheia e reforçar o ponto do caldo, senão a coisa vai desandar. Os espíritos benfeitores, guias e protetores, por mais conhecimento que tenham, não andam com uma tabuada decorada na cachola. Sabe, nós estamos por aí visitando seguidamente muitos grupos de apometria da Terra, pois temos compromisso com os que nos autorizam a trabalhar no plano astral assistindo os filhos desses trabalhos. Vamos falar bonito, diferente do terreiro de Umbanda, que os filhos apômetras entendem e apreciam. Temos visto muito ego avantajado, muito excesso de técnica,
muito conhecimento que não quer dizer sabedoria, muita numerologia e fórmulas da física quântica aprendidas num fim de semana previamente pago, que mais parece um cabalístico piquenique festivo contratado, em que cada um procura estalar os dedos mais alto que os outros, e quanto mais vasto o número de bolsões de espíritos sofredores socorridos e legiões de magos retidos ou doutrinados, mais pomposos os posteriores relatos estatísticos dos atendimentos coletivos, feitos em salas de hotéis impregnadas de baixas vibrações pelo excesso de imaginação que compensa as carências afetivas dos filhos, e sem nenhum comprometimento com a egrégora necessária, que mantém os locais consagrados ao trabalho habitual. Nesses casos, com o coração entristecido, verificamos uma banalização das desobsessões, que não se traduzem em simplicidade altruísta, mas no interesseiro e articulado método de atendimento, muito similar, mesmo sendo mais erudito na exposição verbal, à retórica das igrejas salvacionistas, movidos que são pela intenção oculta de angariar dinheiro dos seus divulgadores, instrutores da nova era. São tantos os níveis, subníveis, cordões coloridos, corpos, subcorpos, energia das estrelas, reprogramações kármicas, campos e forças de que só os doutores da física entendem os fundamentos, que muitos filhos que almejavam serem deuses poderosos no Olimpo da apometria estão como centauros perdidos na floresta e não sabem mais o caminho de volta à trilha da simplicidade dos espíritos sábios, como Jesus ou Francisco de Assis. O intelecto serenado e o amor aumentado são importantes para que sejam instrumentos mediúnicos dóceis e fiéis. O excesso de racionalização aumenta demais o animismo durante os atendimentos, deixando vossa rede nervosa como se numa tempestade cheia de raios e escuras nuvens, dificultando ao nosso barquinho do lado de cá chegar nesse mar revolto das mentes encarnadas. Saibam, meus filhos, quando uma vovó da nossa banda, calejada no atrito dos terreiros da vida, ainda por cima preta e mirongueira, fala, os burricos abaixam as orelhas. Vamos falar bonito para os filhos doutos entenderem. As experiências do espírito milenar vão sendo arquivadas numa espécie de holograma, em que as vivências nas diversas encarnações são específicas ondas vibratórias, acondicionadas em um mesmo enfeixamento ondulatório, como se estivessem sobrepostas em uma única escala de frequência, sem início ou fim, caracterizando a unidade atemporal que é o inconsciente. O que fazemos nos atendimentos da apometria é potencializar as ondulações desse feixe que estão distorcidas e ressoando negativamente por traumas do passado não superados, direcionando-as para os médiuns captarem os estímulos desequilibrantes que aparecem polarizados, impressos na rede sináptica, ocasionando a natural somatização. Mas de nenhuma maneira isto descaracteriza a unidade do inconsciente ou divide-o em retalhos ligados aos corpos sutis esfacelados, como se fossem fatias de um bolo. Muito menos se apaga a memória perene ou se reprograma níveis conscienciais outrora vividos que estão a influenciar a atual consciência encarnada. Quando os filhos se libertarem dos instintos inferiores e do ciclo carnal terão acesso a todos os registros disponíveis nesse holograma, que nada mais é do que a mente espiritual destinada aos mundos isentos da forma, percebida no universo tridimensional limitado ao plano físico. Os filhos devem se preocupar com se entregar amorosamente às catarses que liberam os consulentes dos sofrimentos. Usar mais os sentimentos e as emoções do corpo astral. Se é forma pensamento, espírito artificial, é de menos importância no ato do atendimento, pois muitas vezes somente alguns espíritos especializados nessas lides no além, antigos magos e alquimistas que hoje trabalham na faixa dos Jesus, conseguem detectar essas pequenas diferenças. Observações do médium. Como somos qual São Tomé, temos que ver para crer. Seguidamente certas coincidências nos ocorrem, sendo Ramatiz habilidoso em mandar esses recados casuais para a manutenção da nossa confiança,
Como bem nos orienta a respeito, vós médiuns sois instáveis por vossa intrínseca natureza psíquica, algo buliçosa, potencializada antes de reencarnarem. Como um rádio que necessita seguidamente de ajustes na sintonia para não recepcionar muitas estações e emissoras em curto tempo, tendes seguidamente, para não ficardes com os nervos em cacos, as comprovações regulares do que recebeis mediunicamente do lado de cá. É como se fosse